Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19, versículos de 16 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Quero focar, meus irmãos, no versículo de número 26, e eu até gostaria de pedir para que nós todos lêssemos a uma só voz, novamente, o versículo 26. Vamos ler? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, temos diante de nós a seguinte proposta: falar sobre, ao mesmo tempo, um tema conhecido, pois a história que é narrada nesse primeiro momento do texto não é desconhecida da maioria de nós. Eu acredito que todos nos lembramos das lições que Jesus ensinou ao jovem rico, mas ao mesmo tempo nós temos também nessa história a continuidade de um assunto que gerou grande controvérsia entre os discípulos. Por quê? Porque os irmãos vão perceber que no capítulo 19 de Mateus, Jesus está falando sobre salvação em pelo menos 3 níveis. Nós não lemos os versículos anteriores, mas apenas para que os irmãos possam colocar-se dentro daquilo que Mateus está abordando. Nos versículos de 13 a 15, Jesus está falando sobre os pequeninos. Isso que a nossa irmã Luísa nos comentou aqui, é exatamente nesse texto, entre outros, que você pode ler Jesus falando sobre as crianças, não é? E aí, depois disso, nós temos a história do jovem rico, e depois disso ainda, a conclusão que Jesus tem sobre os acontecimentos relacionados à salvação. Quando Jesus fala sobre salvação nos evangelhos, nós temos muitos níveis onde ele aplica esse princípio. E ele parte, meus irmãos, de algo bastante interessante. Jesus salva pessoas, Deus salva pessoas da onde nós jamais esperaríamos. Deus faz o milagre da salvação entre todas as classes sociais, entre todas as faixas etárias, para que nós não percamos a seguinte ideia sobre a salvação: a salvação é um milagre. Todas as pessoas salvas foram salvas pela graça de Deus, não porque elas estavam caminhando num sentido em que ia terminar lá, mas porque a obra que o Senhor fez no coração, de ressurreição dos mortos, passar da morte para a vida, é justamente
tem que ser entendida nesses termos. A salvação é um milagre. E é exatamente isso que eu queria tratar no dia de hoje. Por meio desse encontro que Jesus teve com algumas circunstâncias, com algumas pessoas, Jesus ensina: a salvação é um milagre. E eu gostaria de poder falar a respeito disso, para que nós também, quando observarmos a nossa própria vida em relação a esse tema, não tenhamos o pressuposto de que alguém já está ou alguém já faz parte desse ideal, simplesmente por ter nascido num contexto favorável em relação a isso. Eu gosto muito de pensar nisso, irmãos, porque hoje cedo, inclusive, nós tivemos a oportunidade, eu e a comissão executiva do presbitério, de discutir esses assuntos por causa das necessidades deles. A ação social é sempre um braço da igreja. Nós nunca negamos que a igreja existe para abençoar, inclusive materialmente, as pessoas. Mas existe um grande problema na manutenção da ação social como sendo a principal atividade da igreja. Nós sempre vamos pensar que aqueles que são necessitados materialmente é que são os verdadeiros necessitados. Isso significa que se você está dando alguma contribuição ou está fazendo alguma coisa em prol de uma pessoa menos favorecida, em prol de uma pessoa que talvez não tenha o luxo ou o padrão de vida que você tem, você automaticamente pode pensar: eu fiz uma coisa boa, porque eu ajudei uma pessoa necessitada. Agora, irmãos, quando Jesus fala sobre a dificuldade, a impossibilidade da salvação, Jesus cita que tipo de pessoas? Jesus cita no versículo 23, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então observem, Jesus está se posicionando de uma forma que talvez para nós soe um pouquinho esquisita, porque se nós pensamos, por exemplo, que a pessoa tem um carro na garagem, tem um emprego estável, tem condições para colocar pão e alimento na sua mesa, então ela não precisa de nada. E Jesus vem contrapor essa visão. Jesus vem nos ensinar que não são esses detalhes que dizem absolutamente nada em termos de salvação. E como que Jesus trabalha a questão da salvação sendo um milagre? Primeiro nós temos um encontro com este jovem rico, e depois nós temos Jesus explicando o que aconteceu, justificando a sua ação com o jovem rico, com os seus discípulos. E aqui nós temos que notar uma coisa interessante, irmãos. Se você contar simplesmente a quantidade de versículos dedicados ao jovem rico e a quantidade de versículos dedicados aos discípulos, você vai ver aí, do versículo 16 ao 22, nós temos Jesus conversando com o jovem rico. Do 23 ao 30, nós temos Jesus conversando com os seus discípulos. Por uma contagem simples, com quem Jesus conversou mais a respeito de salvação? Com o jovem rico ou com os discípulos? Pela contagem simples aqui, de quantos versículos tem, quantas palavras, a quem Jesus dedicou mais tempo para falar sobre salvação? Ao jovem rico ou aos discípulos? O que você diria? Aos discípulos, obviamente. E o que isso significa, meus irmãos? Jesus gastou mais tempo com quem era salvo? Jesus gasta mais tempo falando de salvação para os salvos? Eu quero tentar provar para você que nem sempre o que parece é. Que nem sempre as coisas que você vê são as mesmas coisas que Deus vê. Geralmente a gente pensa assim: a gente dá mais para quem precisa de mais. Geralmente a gente dedica mais tempo, mais energia a causas que merecem essa dedicação da nossa parte. Por isso eu preciso perguntar para você: o jovem rico ou os discípulos, quem precisava mais saber sobre salvação? Eu gosto quando eu ouço essas vozes sussurrantes aqui, né? Porque a interação é muito bem-vinda, viu, irmãos? Eu realmente acredito, os discípulos de Jesus precisavam ouvir mais a respeito de salvação do que o próprio jovem rico. E eu vou tentar evidenciar isso para você. Você pode olhar e falar assim: bom, se existe alguém que é salvo, com certeza são os discípulos, porque eles andavam com Jesus. É? Então eu vou tentar mostrar para você como Jesus trabalhou com eles e com o jovem rico, essa questão da salvação ser um milagre. E aí você vai poder, Deus permita, ao final desse sermão, dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque esse milagre o Senhor fez em mim. Esse é o desejo no meu coração. Continuando aqui, meus irmãos, nós temos então a abordagem de Jesus, primeiramente com o jovem rico.
Jesus aborda a questão da salvação sendo um milagre com ele, porque esse jovem, na verdade, a informação de que ele era jovem é bastante assim, eu não vou dizer controversa, mas é a conjuntura de narrativas que nos leva a entender isso. Essa é uma história que Mateus conta, que Marcos conta e que Lucas conta. João não conta, ele omite essa história. Mas que a informação de que ele era jovem na verdade, se você procurar aqui nos versículos algo a respeito disso, o versículo 22 vai nos dizer que esse jovem ouviu a palavra de Jesus e se retirou triste. Então, há uma referência aqui em Mateus de ele ser jovem. Os outros evangelistas que contam essa história não dizem propriamente que ele era jovem. Dizem que era um homem, que era dono de muitas riquezas e que foi conversar com Jesus sobre salvação. E eu gostaria que os irmãos tivessem aqui a seguinte dimensão da situação daquele jovem. O versículo 16 diz que alguém, perceba, ele não é identificado num primeiro momento. A única coisa que nós sabíamos é que ele era rico, porque Jesus diz essas coisas para ele, e também no versículo 22 a gente vê que ele era jovem. A gente não sabe a procedência dele, a gente não sabe quem são seus pais, a gente não sabe muito menos como é que ele passou a ser uma pessoa rica. Nós não sabemos se foi por herança, se foi porque ele trabalhou muito. Essa não é a questão principal. A questão principal é que esse alguém se aproximou de Jesus. E aqui é importante nós notarmos, meus irmãos, aonde Jesus estava. O capítulo 19 nos conta que Jesus está no momento de transição de cidades na seguinte forma. O versículo 1, se você voltar aí, fala assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Isso significa que Jesus estava num território não dito como estranho, mas num território que ele já esteve. Todos nós que passamos pela escola dominical sabemos muito bem, Pedro, Tiago, João, o barquinho e o mar da Galileia, né? Então a gente sabe que aquela era uma região na qual Jesus falou e fez muitas coisas. E é interessante nós notarmos que mesmo se tratando de uma região na qual Jesus passou e fez milagres, ele também gastou tempo ensinando. Isso significa que uma coisa não necessariamente aponta para outra. O milagre em si mesmo, esses que Jesus fazia, obviamente tinham um ponto, né? Eles queriam provar a divindade de Cristo, o seu poder, queriam dar uma amostra da vida vindoura, não é? Mas aquilo que faz, meus irmãos, com que nós sejamos salvos efetivamente, essa obra sobrenatural que Deus faz em nós. E é exatamente com esse contexto que esse jovem chega para Jesus no versículo 16 e diz assim: Mestre, que farei eu de bom para... E aqui ele usa um termo que eu acho muito interessante. Ele diz: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Se você ler essa história no ponto de vista de Marcos e de Lucas, a pergunta é um pouquinho diferente. Se você ler lá em Mateus 10, do 17 ao 22, ou em Lucas 18, do 18 ao 23, você vai ver que aquele jovem pergunta para Jesus assim: o que eu faço para entrar nessa vida? O que eu faço para, segundo as palavras de Mateus, alcançar a vida eterna? O que isso pressupõe? Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, nós temos que automaticamente pensar em como ela se colocava em relação à questão. E aqui, obviamente, irmãos, esse jovem está pressupondo que ele conseguia. E por que ele está pressupondo que ele conseguia? Veja só que quando Jesus responde de uma maneira que nós diríamos: gente, o próprio Jesus veio para negar isso. Por que ele disse que para alcançar a vida eterna, nós temos que guardar os mandamentos? Por que Jesus disse isso? A Bíblia no Novo Testamento é extremamente clara. E isso nós temos estudado aqui quando expomos aos Gálatas, né? A carta aos Gálatas. Nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. Nada. Mas Jesus diz: guarde os mandamentos. Se você tivesse assim uma interpretação um pouco mais desafiadora no seu coração em relação à palavra de Deus, você talvez pensaria assim: eu acho que o apóstolo Paulo, lendo isso aqui, ele ia ficar escandalizado, porque ele disse que a lei não pode ser cumprida. Foi ele mesmo que disse, foi um dos autores que disse que nós não conseguimos cumprir a lei dada a incapacidade natural do nosso coração. Então, vejam, irmãos, quando Jesus diz:
que guardar os mandamentos era necessário para que ele pudesse ganhar a vida eterna, Jesus já estava, obviamente, elevando a discussão no nível mais alto possível. E ele fez isso justamente para ver a reação. E olha só como que esse jovem reage. Versículo 18 diz assim, o jovem pergunta, quais? E aí Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha a resposta do jovem, versículo 20. Tudo isso tenho observado. Quer dizer, Jesus, eu já faço isso. O que as pessoas precisam fazer para ser salvas, eu já faço. E eu quero perguntar uma coisa para você. Talvez você olhe para a vida desse jovem e pense assim, que absurdo. Como que uma pessoa pode dizer que cumpre os mandamentos? Então, nós estamos aqui vendo um caso único em que as pessoas estão ganhando a salvação pelos seus próprios méritos. Essa pessoa não precisa de graça. Como que alguém pode dizer que merece a salvação porque já faz isso? E é exatamente esse o grande ponto, irmãos. Existem muitas pessoas que têm o mesmo posicionamento desse jovem. Existem muitas pessoas que se veem diante da lei de Deus como cumpridores. Muitos de nós, quando nos colocamos na posição dele, dizemos, mas eu já sei isso, eu já faço isso. E aí Jesus dá um teste final para ele, versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nós temos aqui, irmãos, além desse ponto de que Jesus parece estar admitindo que esse homem poderia cumprir a lei, coisa que é impossível, ao mesmo tempo ele está ensinando que a salvação é conquistada por boas obras, né? Vende os seus bens, dá aos pobres, e aí você já está de caminho pavimentado para o céu, é só ir. Jesus está ensinando duas coisas improváveis no Novo Testamento. Salvação pelas obras e salvação pelo mérito. Só que nós temos que entender, irmãos, por que Jesus fez isso? E é exatamente o meu primeiro ponto a respeito da salvação ser um milagre. Por que Jesus quis desafiar o jovem rico nesses termos? E eu quero que você preste muita atenção aos mandamentos que Jesus cita no versículo 18. Se você tem aí os 10 mandamentos na sua cabeça, nós vamos identificá-los pelo número agora, tá? Lembra aí da escola dominical, do seu professor, das aulas que você teve sobre isso, e vamos lá. Não matarás, mandamento número... Isso aí, o pessoal está falando baixinho, mas alguns acertaram e outros não, né? Mandamento número 6, não adulterarás, mandamento número 7, não furtarás, mandamento número 8, não dirás falso testemunho, mandamento número 9, honra teu pai e tua mãe, mandamento número 5, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse não tem número, mas é o resumo que o próprio Jesus deu e o Senhor, na sua palavra, no Antigo Testamento, também deu, como representando o resumo de toda a lei. Jesus aqui não disse alguns mandamentos, disse? Ele disse todos, porque ele teria muito trabalho citando todos, né? Então é exatamente isso, irmãos, que eu quero que você entenda. Jesus foi seletivo nos mandamentos. Jesus foi alguém que não citou todos os mandamentos, sabe por quê? Porque quando Jesus manda que ele desse os seus bens, vendesse os seus bens para ter um tesouro no céu, Jesus estava fazendo um teste com aquele jovem no seguinte sentido. Os irmãos se lembram quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei? Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, todo o teu entendimento. E o segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus estava propondo para ele é o seguinte: Jesus estava diante de uma pessoa que dizia que cumpria a lei. Isso ele deixa muito claro no versículo 20. Tudo isso tenho observado. Mas, o que Jesus faz então? Jesus então, partindo desse pressuposto, desafia o jovem rico nos 2 mandamentos básicos da lei, na seguinte forma: quando Jesus diz que ele deveria vender os seus bens, Jesus estava dizendo que esse é o meio ordinário para a salvação? Não, meus irmãos, o que Jesus estava querendo testar o jovem rico era em relação ao seguinte: será que ele ama a Deus de todo o seu coração? Será que ele conseguiria se desfazer de uma coisa que ele ama? As suas riquezas? E o texto diz no versículo 22 que o jovem ouviu essa palavra e se retirou triste. Não? Então quer dizer,
ele ama o Senhor acima de todas as coisas? Não. E quando Jesus fala assim, dá aos pobres, o que Jesus estava querendo dizer com isso então? Ame o próximo. Ele não quis. Então sabe por que a salvação é um milagre? Em primeiro lugar, as pessoas se aproximam de Deus naturalmente, tendenciosamente, querendo que Deus seja simplesmente um complemento de um estilo de vida que eu já tenho há bastante tempo e desejo continuar assim. Aquele dinheiro todo que aquele jovem tinha, porque o texto fala que ele era dono de muitas propriedades, não é? E você sabe que ter muitas propriedades não é a mesma coisa que ter muitos carros ou ter muitos relógios, porque propriedade é o único bem imóvel que nunca deixa de se valorizar. Isso sempre foi assim e ainda assim é hoje. Você nunca vai ver uma pessoa que seja rica que não tenha imóveis. Quer dizer, esse homem era muito rico e ele continuaria sendo rico no dia de hoje por causa disso. Os investimentos dele estavam totalmente voltados em imóveis. Não é que ele tinha lá um cofre gordo assim e com muito dinheiro, igual o tio Patinhas, né, que ele podia mergulhar na piscina de moedinha. Não, ele tinha imóveis. O dinheiro dele estava ali todo naqueles imóveis que ele tinha. Jesus disse para ele, venda tudo. E aí eu pergunto uma coisa para você, se o dinheiro daquele moço não estava no banco, por assim dizer, não estava na mão, mas estava nos imóveis, se ele vendesse os imóveis, lhe sobraria o quê? Nada. E é exatamente esse, meus irmãos, o ponto que Jesus tentou ensinar para aquele jovem rico. E é exatamente por isso que a pregação da palavra causa o mesmo resultado no coração das pessoas que a ouvem, como aquele jovem rico. Porque o que Jesus está querendo não é que você veja a fé ou veja as coisas dele como um complemento a um estilo de vida que você tem e que você não vai abandonar. Deus não quer que você diga palavras do tipo assim, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que faz tudo certo, eu tenho ali a minha vida normal e quando eu quero que o Senhor complemente a minha vida, eu não quero sair das coisas em que eu estou. O que Jesus estava provando para ele era justamente que a afirmação dele sobre cumprir a lei era falsa. E sabe como nós pegamos, meus irmãos, todas as pessoas que alegam cumprir a lei em todos os seus termos? É exatamente assim. Do que você já abriu mão por amor ao Senhor na sua vida? E aquele jovem se retirou triste. Meus irmãos, a questão aqui não é a riqueza, porque o próprio Jesus disse o seguinte, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus não era rico, o apóstolo Paulo não era rico, os seus discípulos não eram ricos, todos pescadores. Mas uma coisa eles tiveram que fazer, deixar tudo para trás. A Bíblia diz, eles deixaram as redes e o seguiram. O que importa você pensar aqui é que a única coisa que motiva uma pessoa a deixar um estilo de vida por amor a Cristo, irmãos, é um milagre. A única coisa que faz você trocar um projeto de vida extremamente promissor que você pode ter elaborado ali no seu coração, estar vivendo dentro dele, pelo propósito da salvação, isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso no coração das pessoas. Só Deus pode fazer você olhar para as suas riquezas, você olhar para os seus imóveis, você olhar para os seus bens e dizer, isso não é nada, se eu não for uma pessoa salva. Só Deus é capaz de olhar para uma pessoa e fazer com que ela então conclua, não importa a situação que eu vivo, não importa os bens que eu tenho, não importa se eu já realizei ou não os meus sonhos, o que importa é estar com Cristo lá na glória eterna. Pois essa foi a proposta de Jesus para o jovem rico, irmãos, vende os teus bens e você vai ter um tesouro no céu. Não é que ele ia ficar sem nada. Ele ia ficar sem nada aqui. Mas lá, mansão celestial. Jesus propôs para ele um galardão. Jesus propôs para ele... Irmãos, aqui, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas uma das visões escatológicas a respeito do novo céu e da nova terra com as quais eu concordo, eu vou pensar na seguinte forma com você. Para você entender mais ou menos o que Jesus propôs para o jovem rico.
Quando a Bíblia fala de um novo céu, de uma nova terra e de uma nova Jerusalém, nós não estamos falando da mesma coisa. A nova Jerusalém, irmãos, Apocalipse 21 diz que ela desce dos céus e ali vai ser o lugar onde Deus vai habitar com o seu povo. De acordo com essa visão, a nova Jerusalém é essa cidade onde o templo do Senhor, já glorioso, estará extremamente instalado aqui no nosso meio. O resto do mundo que nós conhecemos hoje, que está dominado pelo pecado e sofre as maldições do pecado, vai ser restaurado. Então nós acreditamos, irmãos, que a Nova Jerusalém é um pedacinho, é como se fosse a capital do império, é como se fosse a principal cidade. O que nesses termos Jesus estaria propondo lá para o jovem rico? Olha, eu vou dar para você um lugar do lado do tabernáculo. Você vai atravessar a rua do tabernáculo e vai chegar na sua mansão celestial. Inclusive, né, um adendo aí, é assim que nós entendemos, irmãos, a questão do tabernáculo, a questão do galardão. Porque a gente sabe, a salvação é graça de Deus, é dom de Deus, mas o galardão é diferente da salvação. O galardão é o nível das recompensas que nós vamos receber lá no céu, em termos de proximidade com o novo céu e com a nova terra. Então não pense você, por exemplo, que o apóstolo Paulo e eu, ou você, seremos vizinhos de mansão. Porque ele foi alguém que fez coisas para Deus, inclusive abrindo mão da sua própria saúde, da sua própria sanidade física e mental, em favor do Senhor. Ah, mas eu não tenho esperança de morar perto da casa do apóstolo Paulo. Com certeza ele vai querer que eu o visite, não é? Assim como eu vou querer que ele me visite lá. Mas morar no mesmo bairro que ele, jamais. Mas Jesus propôs para esse jovem rico exatamente isso. Você vai morar numa localização privilegiada lá no novo céu e na nova terra. Tudo o que você precisa fazer é vender os seus bens. Você quer? O jovem não quis. As propostas de salvação, irmãos, são assim. Nós observamos o nosso futuro, nós observamos as coisas deste mundo e nós nos apegamos a elas. E eu vi uma frase de um dos meus mentores, John Piper, que eu achei sensacional. Ele disse o seguinte: não são as coisas ruins que nos impedem de orar, são as coisas boas. Pode perceber, sua vida está virando assim um caos completo, a gente ora mais. Mas a vida está estável, a vida está boa, a gente esquece de orar. A gente esquece de pedir a dependência de Deus. É exatamente isso, irmãos, que Jesus ensinou para aquele jovem rico. O que faz uma pessoa abrir mão até da própria vida para amar ao Senhor? É um milagre. Só um milagre. Mas eu digo uma coisa para você. Se você está verdadeiramente amando ao Senhor, Ele fez esse milagre em você. E a proposta de vida dele tem muito mais sentido do que as propostas vazias deste mundo. Talvez você esteja aqui pensando: puxa vida, se eu ganhasse mais, meus problemas estariam resolvidos. Ou então, se eu tivesse um fígado melhor, um rim melhor, um pulmão melhor, pernas melhores, rosto melhor, menos peso ou mais peso, eu estaria perfeito, não faltaria nada para mim. Esse tipo de gente não tem capacidade para entrar na glória eterna. E é exatamente isso que Jesus ensinou para o jovem rico, irmãos. Você quer um tesouro no céu? Então esse é o caminho. Sabe o que faz uma pessoa abraçar esse caminho? Um milagre. E um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto é o que o apóstolo Paulo pensa sobre isso. Atos 20 e 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira que recebi do Senhor Jesus. A minha vida só tem sentido se eu fizer aquilo que Cristo colocou no meu coração. Do contrário, qualquer coisa pode acontecer comigo, inclusive a minha morte. Porque no dia que os meus olhos se fecharem aqui, eles se abrirão aonde? É exatamente isso, irmãos, que o Senhor está ensinando aqui para nós. E dito isso, nós temos agora a conversa com os discípulos. Então, quando Jesus está conversando com o jovem rico se considera apto para entrar no reino. É como se ele estivesse dizendo para Jesus assim: olha, o que o Senhor mandar fazer eu faço porque eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. O que o Senhor estiver pedindo aqui, eu faço tudo desde criança.
Jesus provou para ele: você não faz nada. Você não entendeu. E é exatamente por isso, meus queridos irmãos, que Jesus muda o sentido da pergunta do jovem. No versículo 16, o jovem pergunta para ele assim: o que eu faço para alcançar a vida? Jesus diz para ele, no versículo aqui de número, 17: se queres, porém, entrar na vida, percebeu? Aquele jovem pensava assim: olha, pode pedir o que o senhor quiser, Jesus, o que o senhor falar, eu faço, ou eu compro. Jesus disse: não compra não, vende. E aí mudou a história. Você viu? É exatamente assim conosco. Às vezes a gente chega na igreja, a gente fala: tudo que precisa dar o dízimo? Tudo que precisa dar uma cestinha básica de vez em quando? Mas tudo que precisa é dar uma ajudinha? Estou na vida. Não é isso que Jesus quer. E a conversa com os discípulos vai deixar isso muito claro, irmãos, porque no versículo 23, o texto diz claramente: agora a conversa é com os discípulos. Disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Parece que Jesus aqui está deixando bem claro que ricos não serão salvos. E eu acredito que para grande parte de nós isso é uma grande bênção, né? Afinal de contas, quem aqui pode se dizer rico? Não é? Talvez alguns. E aí você pode dizer: bom, já que eu não sou rico, então minha passagem está comprada. Vejam, irmãos, a sequência do texto. Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, o que Jesus estava querendo dizer? A resposta minha: exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Alguns, inclusive, interpretam: não, porque agulha era o nome de um pequeno pedacinho que existiam nos montes, que eram como se fossem pequenas cavernas, que os camelos, quando passavam, eles tinham que abaixar, eles tinham que dar um jeito. Irmãos, não. O que Jesus quis dizer é exatamente o que ele disse. Quando você pensa no buraquinho da agulha, a agulha é essa mesmo, de coser, não com Z, com S, né? De costurar. É mais fácil um camelo passar por meio desse buraquinho que um rico entrar no reino de Deus. Essa comparação de Jesus faz você pensar na salvação como algo difícil ou como algo impossível? Pois é esse o ponto que Jesus quis. Gente, não se compra, não se mede pelo tamanho dos bens. É o que os discípulos chegaram à conclusão no versículo 25. Se nem os ricos podem ser salvos, então quem que pode? E qual que é a resposta de Jesus? Versículo 26. O texto diz que Jesus fitou neles o olhar. Eu fico pensando assim na glória da resposta de Jesus, porque não foi simplesmente uma coisa: falou, respondeu. O texto diz que Jesus fitou o olhar nos discípulos e disse assim: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, até a salvação. Até a salvação. Eu gosto de pensar nisso porque quando as pessoas falam assim que para Deus tudo é possível, irmão, sabe o que elas querem dizer? Que é fácil Deus dar um emprego, que Deus pode dar riqueza, que Deus pode dar prosperidade. Não, o alvo de Deus é muito maior. Sabe o que Deus deseja dar? Salvação. Os homens não compram salvação. Se você se esforçar muito, você pode ser rico. Você pode ter altos graus acadêmicos, você pode escrever livros, você pode conquistar o mundo se você quiser, sim. Mas tem uma coisa que você não pode: ser salvo. É impossível. E é exatamente aí, meus irmãos, que nós temos. O discurso não acaba aqui. E eu acredito que é por essa razão que Jesus dá mais versículos aos discípulos do que ao jovem. Porque quando Jesus termina essa parte aí, para Deus tudo é possível, adivinha quem que aparece? O Pedrão. O discípulo Pedro, né? O versículo 27 diz o seguinte: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Você entendeu o que Pedro fez aqui? Pedro foi alguém que olhou para tudo que Jesus falou, ele entendeu o que Jesus fez lá com o jovem rico e disse o seguinte: Senhor, só para o senhor lembrar, nós deixamos. O que o senhor mandou o jovem rico fazer, a gente fez. Nós deixamos as redes. E aí? O que vai acontecer com a gente? E a resposta de Jesus eu acho muito interessante, irmãos, porque Jesus não disse assim, por exemplo: viu, Pedro, fiquem tranquilos, vocês estão aí
como a gente falava nos anos 90, né, na igreja presbiteriana, você está na bênção. Não é isso não, viu, irmãos? Jesus não deu essa resposta. Jesus não disse assim, viu, Pedro, fica sossegado, porque o caso de vocês é diferente, vocês estão aqui comigo. Não. A resposta de Jesus, irmãos, aponta, sabe para onde? Para o julgamento final. Olha o que diz o versículo 28. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Engraçado isso, né? Pedro não perguntou isso, mas Jesus foi usar uma figura lá do julgamento. O que Jesus queria dizer com isso? A explicação, meus irmãos, é o 29. A explicação é assim, ó. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Isso aqui é interessante, não? Você tem ali membros da família. Até agora Jesus falou irmãos, irmãs, pai, mãe, mas aí no meio ele coloca casa e campo. Você percebeu que interessante? Jesus coloca tudo isso num balaio só e diz assim, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é a salvação. Agora, o que é esse receberá muitas vezes mais? Aqui nós podemos interpretar isso de duas formas possíveis. Primeira, se você perder o seu pai por causa da fé, você vai ganhar muitos outros na fé. Se você perder a sua mãe por causa da fé, você vai receber muitas outras por causa da fé. Se você perder irmãos por causa da fé, você vai receber muitos outros por causa da fé. Mas ao mesmo tempo a gente tem o seguinte, lembra do tesouro do céu lá do jovem rico? É exatamente isso que Jesus está querendo dizer aqui. Além da vida eterna, sabe o que você vai ganhar? Um lugar próximo do tabernáculo. Você vai morar pertinho, literalmente, do Senhor. Aí Jesus diz no versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer, meus irmãos, que Jesus estava antecipando o que aconteceria com 2 dos discípulos que ele escolheu. Nós lemos o Evangelho de Mateus de uma forma que ele reorganiza todas as informações de modo a nós lembrarmos da história, principalmente da crucificação dele. O que aconteceu na crucificação dele? Pedrão dizendo de novo, né? Senhor, onde o Senhor for, eu vou junto. E Jesus disse, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. E aí eu pergunto para você, o que faz uma pessoa negar o testemunho de Cristo? Perder pai, perder mãe, perder irmão, perder mulher, perder casa, perder campo, perder reputação. É isso que faz, irmãos, a gente não abraçar a conduta de Cristo com base no testemunho. Algumas pessoas, por exemplo, não largam o vício. O que o seu vício pode te dar que na eternidade você não receba várias vezes mais? Ora, mas por que as pessoas não largam? O que as festas aí, que você vai às vezes, regadas a todo tipo de prazer, podem te dar que lá no céu você não receba várias vezes mais? Ora, mas isso não é suficiente às vezes para as pessoas não irem, né? Por isso que eu digo, irmãos, a salvação é um milagre. Se você se vê como uma pessoa capaz de abandonar todas essas coisas em prol de um galardão, você está no caminho certo. Deus fez um milagre em você. Agora, se você não se vê como alguém capaz de fazer isso, então existe uma boa e uma má notícia. A má notícia, você ainda não experimentou a salvação. A boa, você ainda pode experimentar. Busque ao Senhor enquanto você ainda pode achar. Num primeiro momento, então, irmãos, o que nós aprendemos? Primeiro, com o jovem rico, Jesus provou que a salvação é um milagre, porque ele quis combater a visão de que tem gente mais preparada para a salvação do que outras. Isso não existe. Não tem ninguém que pode chegar, eu tô quase lá, eu só preciso de um empurrãozinho. Não existe essa pessoa. Segunda lição que Jesus ensinou para os discípulos. Você experimentou o milagre da salvação em que sentido?
quando você for capaz de abrir mão. Abrir mão. Aí você pode falar assim: é por isso que Jesus colocou no mesmo balaio, meus irmãos, família e bens. Campos, casas, pai e mãe. Porque Pedro, obviamente, não tinha casa para perder. Ele era um pescador. Ele era a ralé dos trabalhadores. Mas então, se ele não tinha casa para perder, por que ele resolveu negar Jesus então? O que ele poderia perder com isso? Eu te coloco aqui pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele poderia perder a sua própria vida, de repente, porque os soldados romanos estavam lá, acabaram de levar Jesus. Se alguém diz assim: opa, esse aqui está com Jesus, ó, soldado, volta aqui, tem mais um aqui, ó. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, Pedro, a gente não sabe se Pedro estava sozinho lá, tinha outro discípulo lá, mas você já imaginou um outro discípulo de Jesus? Chega lá a primeira pessoa: você não estava com Jesus? Vocês não estavam com Jesus? Aí Pedro fala: estava. O outro discípulo: fica quieto, rapaz, fica quieto. E é exatamente isso que a gente às vezes teme, né? Ser exposto como um seguidor de Cristo num lugar onde ninguém está. Reputação. Ah, então você é daqueles que vai na igreja lá, dá o seu dízimozinho e tal, e canta, e ergue a mão. Ai, que vida interessante, você faz isso? Olha só, rapaz. Temos aí um crentinho no nosso meio, ou qualquer outro apelido pejorativo, não? Era isso que Pedro tinha para perder. Mas, irmãos, vejam, se você não tem riqueza, mas você zela pelo seu próprio nome, você zela pela sua própria reputação, isso significa que você está na mesma condição de um rico. Você não pode não ter nada físico para perder, nada material, mas você não vai ter o seu nome. Isso mostra para você que riqueza não é só o que é material. Riqueza é o que é importante. Riqueza é o que é valorizado. Você está disposto a abrir mão de tudo isso em troca de um tesouro no céu? Se você diz sim, é isso que eu quero, então Deus fez o milagre da salvação em você. Agora, se você não fez, se você não tem essa coragem, se você não tem ainda essa mesma disposição, então busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, é o que diz a palavra de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, e com isso eu quero encerrar, é mais ou menos assim para nós, olha só, 29. Guarde isso no seu coração. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, sublinhe isso na sua Bíblia, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Receberá muitas vezes mais. Sabe o que faz uma pessoa abrir mão de tudo isso daqui para receber muitas vezes mais na glória eterna? Um milagre. Por isso a salvação é um milagre. Que Deus continue a fazer esse milagre do nosso meio em nome de Jesus. Amém.